Oi pessoal, meu nome é James, tenho 17 anos e minha história prova que a frase "cuidado com o que você deseja" é mesmo verdade. Pois quem você deseja pode ser sociopata e tentar acabar com a sua vida. Mas vamos começar pelo princípio. Esta história começou com o meu inocente desejo de ganhar dinheiro. Eu tinha 15 anos na época e estava planejando trabalhar como voluntário em um festival de arte com meus amigos durante as férias da escola. Eu precisava muito ter meu próprio carro, pois o festival aconteceria bem longe da cidade. Procurei emprego, mas ninguém parecia querer me contratar, menos uma loja de beleza de um shopping. Eu não entendia nada de produtos de beleza, mas não tinha nada melhor em vista, então topei. Havia duas garotas que trabalhavam comigo, e foram elas que me ensinaram a maquiar os clientes e a mim mesmo. Aí, comecei a usar vários estilos de maquiagem no trabalho, só para me divertir. O olho gatinho era meu preferido. Ele me deixava igual a um pirata sexy, e as garotas ficavam caidinhas por mim. Uma noite, eu estava super atrasado para um jantar de família. Era o aniversário da minha mãe e fomos a um restaurante muito chique. Eu cheguei com flores e pedi desculpas pelo atraso. A primeira coisa que meu pai perguntou foi: "O que aconteceu com o seu rosto?" Aí me dei conta de que havia me esquecido de lavar meus olhos esfumados e cheios de glitter. Meu pai me obrigou a ir ao banheiro e lavar a cara. Quando voltei para a mesa, meus pais estavam tendo uma discussão acalorada sobre os direitos LGBTQ. Minha mãe insistia que meu pai deveria respeitar mais as pessoas, e meu pai deu a entender que os dois sabiam perfeitamente qual era o motivo daquela briga. Eu fiquei surpreso e confuso, e aquele silêncio constrangedor foi quebrado por uma mensagem. Alguém mandou um "Feliz aniversário" para minha mãe, e meu pai disse: "É só falar no diabo que ela aparece." Foi a gota d'água. Minha mãe ficou super séria e disse para o meu pai que queria o divórcio. Depois ela me deu um abraço e um beijo e saiu da mesa. Aí, pedi meu pai para me explicar o que tinha acabado de acontecer. Parece que a minha mãe estava namorando nossa vizinha Sara, escondido da gente há muitos anos. E o papai tinha pegado elas no flagra recentemente. Eu não acreditei no que estava ouvindo. Se alguém na família fosse cometer uma traição, esse alguém seria o meu pai, pois ele tem um jeito garanhão. Mas a minha mãe? Com a Sara? Os garçons trouxeram um bolo de aniversário e cantaram os parabéns para a aniversariante ausente, enquanto comecei a chorar, pois fiquei muito impactado com aquela notícia. Que confusão! Minha mãe não dormiu em casa naquela noite. Ela só chegou de manhã e fez minhas panquecas preferidas. Foi aí que eu vi a versão dela da história. Ela tinha se apaixonado pela Sara há muito tempo, mas resolveu continuar com o meu pai, pois tinha medo de me magoar, e me convidou para morar com duas mães. Para falar a verdade, não tinha como ficar com raiva dela ou protestar. Então só disse sim. Pelo menos assim meus pais parariam de brigar feito cão e gato. Eles se divorciaram rapidinho e fui morar na casa da Sara com a minha mãe. 3 meses depois daquele aniversário desastroso, a minha mãe e a Sara se casaram. Mas para mim, a notícia mais legal era que a filha da Sara, uma garota de 19 anos, estaria na festa de casamento. Ela tinha sido expulsa da faculdade e tinha voltado para casa. Eu sempre tive uma queda por ela quando era mais jovem, então fiquei empolgado em morar com ela na mesma casa. Fui eu quem maquiou todas as mulheres da casa para o casamento, mas minhas mãos começaram a tremer enquanto eu maquiava o rosto da Betty. Ela era a mesma garota charmosa e confiante de sempre, e estava flertando comigo. O casamento foi muito comovente. Nunca tinha visto minha mãe tão feliz. Até meu pai veio para parabenizar as noivas, embora estivesse com cara de poucos amigos. Desde aquele dia, me apaixonei perdidamente pela Betty. Eu pensava que ela gostava de mim também, mas ela tinha um jeito muito estranho de demonstrar isso. Quanta ingenuidade! No começo, ela me deu pequenas tarefas para fazer. Ir ao supermercado, lavar vasilhas, ajudá-la com edições de vídeo. Mas depois, as tarefas evoluíram para trabalhos escravos mesmo. Eu tinha que limpar o quarto dela, lavar as roupas dela, maquiá-la para seus ensaios fotográficos e festas. E sempre tinha que limpar a barra dela com as nossas mães. Ela queria ser modelo ou vlogueira, e estava com dificuldades para encontrar um emprego remunerado. Então, eu tinha que pegar da grana que estava juntando para comprar meu carro e emprestar para ela. E ela nunca pagava. Eu sei, isso parece ridículo, mas alguma coisa dentro de mim dizia que ela era só uma garota magoada e infeliz que precisava de compreensão e de amor. E continuei tentando ganhar a confiança dela. Um dia, quando a Betty estava festejando por aí, entrei no quarto dela para guardar algumas roupas passadas e vi o diário dela enfiado entre algumas roupas. Hesitei por um minuto, mas depois peguei o diário e comecei a ler. E ainda bem que fiz isso. Além de não me amar, ela me chamava de criado. Ela tinha namorado um punhado de caras, segundo as anotações.
Mas a parte mais interessante era o caso secreto que ela estava tendo com alguém chamado Senhor X. Ela descreveu as habilidades íntimas dele em detalhes, mas não dava para saber quem era o cara. Mas fiquei alarmado foi quando vi a seguinte frase escrita lá: "Meu criado e a mamãezinha idiota dele nem imaginam." Ler aquele diário foi como levar um soco no estômago, mas eu queria saber toda a verdade. Certa noite vi a Betty se arrumando para ir a um encontro, e a segui sem ser visto. Mas ela foi para um lugar que eu jamais teria esperado, para a casa do meu pai. Eu vi por uma fresta na cortina como meu pai a deixou entrar e serviu uma taça de vinho. Credo! No começo quis sair correndo antes de ver alguma coisa que não conseguiria mais esquecer. Mas aí, lembrei da frase do diário e voltei. Eu precisava conversar com meu pai urgentemente. Ele levou um tempão para abrir a porta. Quando finalmente abriu, entrei e me sentei no sofá e disse que não precisava esconder a Betty. Meu pai ficou vermelho e super apreensivo. Mas a Betty já tinha saído pela porta dos fundos. O meu pai pediu para eu não contar nada para as minhas mães, mas insisti que elas deveriam saber. E aí, ele fez uma proposta irrecusável. Ele entrou em pânico e me ofereceu um carro. Eu ainda não tinha dinheiro para comprar um, pois a Betty tinha acabado com quase todas as minhas economias. E minhas férias começariam dentro de 2 semanas. Então, aproveitei a oportunidade. E no dia seguinte, ganhei um carro novinho em folha de presente do meu pai. Já a Betty fingiu não saber nada sobre o nosso acordo. Fiquei feliz por poder me afastar daqueles problemas de família por um tempo. Fiquei 2 meses fora de casa e me diverti muito voluntariando no festival, onde conheci a Mary, minha primeira namorada. Mas quando voltei para casa, a Betty estava grávida, de 5 meses. Minha mãe e a Sarah não tinham ideia de quem era o pai, pois a Betty não quis falar. Aí liguei para o meu pai, mas ele disse que também não tinha ideia de quem era o pai da criança. Tentei ler o diário da Betty de novo, mas ela o tinha escondido muito bem desta vez. Então, comecei um novo ano letivo e às vezes minha mãe pedia para eu cuidar da Betty depois da aula. Mas eu não queria mais ser o criado dela. Preferia passar o máximo de tempo possível com a Mari. Mas depois de um tempo, a Mari terminou comigo, sem nem explicar o motivo. Eu fiquei arrasado. Após 4 meses, a Betty deu à luz um lindo menino e o batizou de Zack. As vovós de primeira viagem pareciam mais felizes do que a própria Betty. Elas prepararam um quarto para o Zack e faziam tudo por ele, enquanto a Betty se recuperava da gravidez e voltava a frequentar suas festas. Quando o Zack fez 4 meses, a Betty anunciou que tinha arranjado um novo namorado. Ela disse que ele a tinha ajudado a arranjar um emprego em Hollywood, então ela teria que se mudar. Com aquele novo emprego, a Betty não teria tempo para cuidar do próprio filho. Então a Sarah e a minha mãe toparam cuidar do Zack, como se ele fosse filho delas, até que a Betty ajeitasse a sua vida. Em dezembro, celebramos o aniversário do Zack e o Natal ao mesmo tempo. A Betty veio para visitá-lo pela primeira vez depois da mudança. Além disso, ela nunca mandou dinheiro algum para ajudar na criação do bebê e sempre dizia que a vida em Los Angeles era muito cara. Durante o jantar, nossas mães criticaram a Betty por não dar atenção ao Zack. Mas a Betty estava calma e confiante como sempre e disse para elas pedirem ajuda para o pai do Zack. E apontou para mim. Pois é, aquela sociopata mentiu e disse que eu era o pai do Zack e que por isso não tinha falado nada esse tempo todo. Eu não podia acreditar que um dia tinha amado aquela garota. Claro, nossas mães armaram um barraco danado e não consegui pensar em nada melhor do que sair da mesa e sair daquela casa. Passei o resto do Natal na casa do meu pai. Nós conversamos muito e falei sobre as minhas suspeitas de quem era o pai daquela criança. O fato é que as fotos do Zack e do meu pai, quando tinha a idade dele, eram quase idênticas. Eu tinha certeza de que o meu sobrinho era meu irmão ao mesmo tempo. O papai ficou muito preocupado e comparou as fotos. Obviamente, a hora da verdade tinha chegado. Quando a Betty partiu para Los Angeles de novo, nós fomos juntos à casa da Sarah. Meu pai contou para ela sobre o caso dele com a Betty para limpar a minha reputação. A minha mãe ficou furiosa, mas a Sarah a acalmou e pediu desculpas pela filha e pelas suas atitudes. Depois de gritar, chorar e acusar um ao outro por um bom tempo, meus pais resolveram fazer as pazes. Agir como adultos e fazer um teste de DNA. E o exame confirmou que o Zack era mesmo filho do meu pai. E aí, nossa família estranha finalmente teve seu final feliz. Quando a verdade veio à tona, minha mãe disse para o meu pai: "Obrigada por ter me dado outro lindo filho." A Sarah e a minha mãe continuaram cuidando do bebê, enquanto meu pai paga a pensão e visita o Zack nos fins de semana. Todos adoram o menino, menos a mãe dele, que se recusa a falar sobre aquela situação toda, mesmo depois de a Sarah ter mandado as cópias do exame de DNA para ela. Por falar nisso, a Mari voltou a falar comigo e descobriu o real motivo do nosso término. Quando comecei a namorar com ela, a Betty não gostou nem um pouco. Aí, ela entrou no meu quarto quando eu estava dormindo, se deitou do meu lado e tirou uma selfie.
Nós parecíamos um casal feliz, juntinhos naquela cama. Lembro bem daquele dia, mas não dei muita importância para aquilo. A Betty sempre fazia aquelas brincadeiras, mas não daquela vez. Ela mandou a foto para minha namorada com uma pergunta. Eu é que sou a verdadeira namorada dele. Quem é você, Mary? A Mary recebeu aquela mensagem e pensou que ela não significasse nada para mim e terminou tudo comigo. Agora estou tentando consertar meu relacionamento com ela. E prometi para mim mesmo que nunca mais confiarei em uma pessoa sociopata de novo, nem se ela parecer fofa à primeira vista.